Coisas bizarras acontecem em zoológicos. Coisas inacreditáveis. E nós temos provas. Veja esses 20 momentos. E se não tivessem sido filmados, ninguém acreditaria. Prepare-se, porque o que você vai ver no momento número 1 deste vídeo vai mudar completamente a sua visão sobre o que realmente acontece quando as luzes se apagam e as câmeras continuam rodando. Mas antes, eu quero saber de você. Você acha que os zoológicos deveriam ser proibidos ou eles são fundamentais para salvar as espécies? Comenta aqui embaixo agora. Quero ver o debate pegar fogo. Macaco dançarino. Se você acha que gorila só quer saber de comer folha e bater no peito, esse vídeo vai te mostrar que tem uns por aí que merecem um lugar no Dança dos Famosos. Um grandalhão no zoológico de Calgary decidiu que a poça d'água era o seu palco e deu um show digno de aplausos. Do nada, o gorila começou a girar e chapinhar na água como se estivesse no meio de um videoclipe. Sem música, sem ensaio, apenas puro talento e diversão. Ele estava totalmente no seu próprio mundo, curtindo cada giro e cada espirro de água, sem nem ligar para o que estava acontecendo em volta. Era a pura vibe dance como se ninguém estivesse vendo. A multidão estava amando e gravando tudo. Mas depois de umas voltas, o gorila parou seco. Foi aquele momento clássico. Eita, tem gente olhando? Depois de perceber a audiência, ele deu aquela olhadinha casual ao redor e se afastou de fininho, como quem diz: não aconteceu nada aqui, pessoal. Sigam suas vidas. A reação dele ao perceber que estava sendo observado foi a parte mais humana de todas. Quem nunca estava fazendo uma palhaçada sozinho e tentou fingir costume quando percebeu que tinha alguém na porta? Rinoceronte contra os gansos. Todo mundo sabe que os gansos têm temperamento, mas esse momento no zoológico levou as coisas a outro nível. Tudo começou com um rinoceronte cuidando da sua vida, pastando tranquilamente. Perto dali, um casal de gansos flutuava na água observando o enorme animal. A princípio, tudo parecia normal, até que o rinoceronte se aproximou demais. Um dos gansos entrou em pânico e levantou voo, batendo as asas às pressas. Bastou isso para irritar o outro ganso. O ganso restante, agora furioso, começou a grasnar descontroladamente. O que aconteceu em seguida deixou todos os espectadores em choque. O enorme e poderoso rinoceronte disparou de repente, fugindo como se tivesse visto um fantasma. A visão de uma besta capaz de esmagar qualquer coisa em seu caminho, fugindo de um par de pássaros furiosos, fez as pessoas rirem incrédulas. Os gansos, pequenos mas destemidos, de alguma forma venceram o impasse sem nem levantar uma pena. Isso só demonstra que às vezes a voz mais alta vence, não importa o tamanho do oponente. Macaco sedento. Esse chimpanzé vai te dar uma aula de negociação e engenharia. Ele provou que, mesmo atrás de um vidro, quem manda no recinto é ele. Uma mulher chegou perto do vidro com uma sacola de lanches e uma bebida geladinha. O chimpanzé não quis saber de fazer graça ou amizade. O olho dele grudou na sacola na mesma hora. Ele começou a apontar repetidamente para a sacola. A mulher achou que ele queria uma banana e ofereceu uma, mas ele simplesmente ignorou. Ele não queria o básico, ele queria a bebida. Tinha uma parede de vidro separando os dois, mas para um gênio desses, isso era só um detalhe. Ele apontou para um buraquinho minúsculo na estrutura, ensinando exatamente por onde ela deveria despejar o líquido. A mulher entendeu o recado, despejou a bebida pelo furo, e o chimpanzé bebeu tudo, feliz da vida, como quem acabou de vencer um jogo de xadrez contra a humanidade. A determinação dele em recusar a banana só para conseguir o que realmente queria, mostra um foco que muita gente não tem na segunda-feira. Se ele descobriu o furo no vidro, o que mais ele já sabe? Fuga e retorno. Nem todos os animais sonham em escapar do zoológico. Aliás, um hipopótamo provou que às vezes o lar é onde o coração está, mesmo que o lar tenha fenças. De alguma forma, esse grandalhão conseguiu escapar do seu recinto, passando por um portão de segurança aberto como se não fosse nada demais. Você imaginaria que um hipopótamo solto causaria um caos absoluto? Pessoas correndo, alarmes disparando, pânico total? Bem, não dessa vez. Em vez de sair correndo pelas ruas ou causar uma bagunça, o hipopótamo simplesmente deu um passeio lento e tranquilo. Ele vagueou por ali, cheirou o ar e provavelmente se perguntou se o mundo exterior
interior tinha algo melhor a oferecer. Acontece que não. Depois de alguns minutos de contemplação, o hipopótamo tomou uma decisão. Essa aventura não valeu a pena. Sem fazer alarde, ele simplesmente se virou e voltou para o zoológico, como se tivesse saído apenas para tomar um ar fresco. É um lembrete curioso de que até os animais mais valdios às vezes preferem o conforto do que lhes é familiar. Liberdade é ótimo, mas um lugar familiar com comida e sem preocupações, isso é ainda melhor. Os ursos assumem o controle. No meio de um zoológico, a regra é clara. Os ursos mandam, e quem tem garras e dentes dita o ritmo. A câmera começa a gravar e vês logo 2 tratadores correndo para dentro de uma piscina com ursos colados neles. À primeira vista, parece um filme de terror, mas para eles é só mais uma terça-feira. Não é só entretenimento. Eles alimentam os ursos à mão, como se fossem gatinhos, e acreditem ou não, chegam a tentar que o urso coma diretamente da boca de um tratador. Sim, leste bem, da boca. A bravura é muita, mas a margem de erro é zero. Um deslize ali e a próxima parada não é o vestiário, é mesmo o hospital. Há que dar valor à coragem desses tipos, mas vamos ser realistas. Eles estão flertando perigosamente com as más decisões. Ver pessoas correndo e saltando ao lado de predadores tão poderosos faz-nos pensar, será que a ligação entre eles é assim tão forte? Ou será que os tratadores se esqueceram que um urso continua sendo um urso mesmo na hora do banho? A confiança ali é brutal, mas ver um urso comendo boca a boca é algo que desafia qualquer instinto de sobrevivência. Quando o zoológico virou selva. Uma visita ao zoológico deve ser relaxante para observar os animais, tirar fotos e talvez comprar alguns lanches. Mas às vezes, as coisas mudam e os visitantes recebem muito mais do que esperavam. Veja este momento, por exemplo. Tudo parecia normal. Os gorilas estavam simplesmente relaxando, fazendo suas coisas de sempre enquanto a multidão observava. Mas então, do nada, a tensão tomou conta do ar. Num piscar de olhos, 2 enormes gorilas das costas pratiradas se encararam. E antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, os pundos começaram a voar. Bem, se você nunca viu gorilas brigando, digamos que não é uma pequena confusão. Esses animais são pura força bruta, e quando se enfrentam, a coisa fica intensa. A multidão, antes cheia de conversas animadas, rapidamente silenciou. Alguém ao fundo perguntou nervoso: onde estão os tratadores? Mas sinceramente, o que eles deveriam fazer? Entrar e separar a briga? É claro que não. Por um instante, o zoológico deixou de ser uma atração para famílias e se tornou um lugar na primeira fila para uma batalha selvagem na selva. E assim, de repente, a atmosfera tranquila do zoológico desapareceu, substituída pela natureza selvagem e imprevisível. Foi um lembrete rápido, mas arrepiante. Não importa quantas fenças ou muros construamos, os animais selvagens sempre serão selvagens. Tigre branco caça o zelador. Se você acha que seu trabalho é perigoso, esse vídeo vai te fazer dar graças a Deus pelo seu escritório. Um tratador de Moscou aprendeu da pior maneira que tigre não tira folga quando o assunto é instinto de caça. O cara estava lá, tranquilão, encostado do lado de fora do recinto, curtindo uma pausa. Mal sabia ele que, por trás do vidro, ele já tinha sido escolhido como o prato do dia. O tigre branco se aproximava com uma precisão de dar medo. Olhar fixo, passos silenciosos e músculos tensos. Era o puro modo de caça ativado, esperando apenas um deslize. Quem filmava até tentou avisar, mas foi só o tratador fazer um movimento que o tigre voou com tudo. Patas enormes estendidas e dentes à mostra. Ele se chocou de cara contra a barreira de vidro. Depois da pancada, o tigre ficou ali parado por um segundo, provavelmente com aquela cara de quem viu antes de se esgueirar para longe, fingindo que nada aconteceu. Ver um felino desse tamanho atacar com tanta força faz a gente pensar: o tigre não estava ali para brincar de pega-pega? Se não fossem aqueles poucos centímetros de vidro reforçado, o desfecho dessa história seria digno de um filme de terror. Nunca baixe a guarda perto de um predador, mesmo que tenha uma barreira entre vocês. A única coisa que separou o tratador de virar almoço foi a engenharia do zoológico. Ganso contra girafas.
Alguns encontros com animais são tão estranhos que você juraria que foram inventados, mas este, inacreditável, 100% real. No zoológico de Brookfield, um ganso decidiu que não tinha nenhuma tolerância para girafas. Sim, girafas, e fez questão de que todos soubessem disso. A cena começou calma. Um grupo de gansos caminhava tranquilamente por ali, quando 3 girafas enormes se aproximaram, sem agressividade, sem más intenções, apenas curiosidade. Mas um ganso? Esse não gostou nada disso. Do nada, o passarinho alçou o voo, batendo as asas como um louco e investindo direto contra as girafas. Esses gigantes imponentes de pescoço comprido, que poderiam tê-lo esmagado com um único passo, ficaram parados, visivelmente confusos. Por que aquele passarinho minúsculo e furioso os estava atacando? A situação toda era ridícula. O ganso, mal chegando à altura do joelho em comparação com seus oponentes, estava se comportando como se estivesse em uma luta pelo campeonato de pesos pesados. Enquanto isso, as girafas, claramente perplexas, apenas observavam, provavelmente se perguntando que tipo de dia ruim aquele pássaro estaria tendo. No final, o ganso venceu. Não porque tenha machucado as girafas, mas porque as deixou tão desconfortáveis que elas simplesmente foram embora. Lição aprendida: tamanho nem sempre vence uma briga. Mas se você já lidou com um ganso bravo, você já sabia disso. Leão ataca menino. Se você acha que seu gato em casa é rápido quando vê um laser, imagina um leão de 180 quilos vindo na sua direção a toda velocidade. Um garotinho aprendeu no susto que na jungla ou no zoológico nunca se deve dar as costas para o perigo. O menino, super empolgado, correu para o vidro para ver o leão de pertinho. O sentimento foi recíproco. O leão grudou o olho nele, se agachou e começou a balançar o rabo. Parecia curiosidade, mas era estratégia pura. No segundo em que a criança se virou para olhar para o outro lado, bum! O leão se lançou em um salto frenético e bateu com a cara direto na barreira de vidro. O rei achou que ia garantir o almoço, mas deu de cara com a engenharia moderna. Os funcionários do zoológico disseram que o leão estava apenas brincando. Sei, a gente sabe bem que tipo de brincadeira de esconde-esconde termina com um predador correndo a 50 km por hora na sua direção. Por sorte, o vidro era dos bons e o menino nem percebeu que quase virou manchete. Mas fica o aviso: se vir um felino gigante, mantenha o contato visual até o fim. Ver um bicho desse tamanho se lançar com tanta força faz a gente pensar: será que o leão realmente só queria um novo amigo para brincar de correr? Ou o instinto de caça dele bugou ao ver uma presa tão fácil dando bobeira? O arrependimento no olhar do leão depois de bater no vidro foi instantâneo. Se não fosse aquela parede de vidro reforçada, a história desse passeio escolar seria bem diferente. Urso dançarino. Se achavam que ir ao zoológico era só ver animais a dormir ou a passear, este urso veio provar que o mundo animal tem muito mais swing do que imaginamos. Ele decidiu que o seu dia de folga ia ser, na verdade, uma audição para um musical. Do nada, o gigante levantou-se nas patas traseiras e começou a baloiar-se, a saltar e a contorcer-se como se estivesse no palco do Super Bowl. No início, a malta achou que era só um alongamento matinal, mas o gajo tinha um plano. Ele movia-se com tanta precisão que parecia estar ouvindo uma batida que mais ninguém conseguia captar. Ritmo? Ele tem muito mais do que a maioria de nós numa noite de sábado. Pais e miúdos ficaram de boca aberta. Entre risos e telemóveis a gravar, a teoria que corria era uma só: este urso está claramente ensaiando em segredo para ganhar um show de talentos. Esqueçam os ursos dos anúncios. Este aqui é o verdadeiro rei do movimento. Se houvesse um Dança com as Estrelas para o reino animal, o troféu já tinha o nome dele gravado. Ver um urso polar com mais ritmo do que muitos humanos é aquele tipo de glitch na realidade que nos faz sorrir o dia todo. Se ele descobriu a música, o que mais será que ele sabe fazer? Girafa furiosa persegue turista.
Quando as pessoas pensam em animais perigosos, as girafas geralmente estão no final da lista. Elas são altas, têm aparência dócil e passam a maior parte do tempo mastigando folhas. Mas, como provam estas imagens da reserva de caça Masai Mara, no Quênia, nem tudo são o que parecem. Tudo começou durante um safari de rotina. Um grupo de turistas passeava em seu veículo quando uma girafa, de repente, fixou o olhar neles. Talvez estivesse apenas de mau humor, ou talvez o caminhão tivesse feito algo para irritá-la. Seja qual for o motivo, a girafa não estava nada contente. Sem aviso prévio, começou a correr a toda velocidade em direção ao veículo, diminuindo a distância mais rápido do que qualquer um esperava. O motorista não teve outra escolha a não ser acelerar, mas a girafa não desistiu tão fácil assim. Em um dado momento, ela chegou a ultrapassar o caminhão, obrigando o motorista a desviar a tempo de evitar o que poderia ter sido uma colisão breve. A maioria das pessoas pensa nas girafas como animais pacíficos e amantes de folhas, mas momentos como esse mostram que elas podem ser tão imprevisíveis quanto qualquer criatura selvagem. Da próxima vez que você vir uma girafa olhando fixamente para você, talvez não presuma que ela esteja apenas curiosa. Ela pode estar decidindo se vai te expulsar do seu território. Crocodilos lutando. Esqueça aquelas batalhas épicas com mordidas explosivas. Aqui, o negócio foi mais para um jogo de xadrez subaquático bem desajeitado. Os dois começaram se avaliando, andando em círculos como dois boxeadores esperando o momento perfeito. A gente fica ali na ponta do pé esperando o ataque, mas eles simplesmente não vêm. Em vez de dentes voando, o que rolou foram umas mordidinhas cautelosas, quase como se eles estivessem pedindo licença. Parecia que estavam testando o terreno para ver se valia a pena o esforço. A briga generalizada que todo mundo esperava nunca aconteceu. Foi uma batalha de quem tinha mais paciência, um verdadeiro teste de resistência psicológica no meio da água. Depois de muito silício e movimentos lentos, os dois simplesmente decidiram que o expediente tinha acabado. Nenhum vencedor, nenhum ferido. Apenas dois répteis saindo de fininho como se tivessem coisas melhores para fazer. Ver duas feras dessas sendo tão estratégicas faz a gente pensar, será que eles perceberam que uma luta real só traria prejuízo para ambos? Ou será que o calor estava tanto que eles resolveram transformar a batalha em uma competição de encaradas? Nem todo confronto na natureza precisa terminar em destruição. Às vezes, a maior prova de inteligência das criaturas mais resistentes é saber exatamente a hora de ir embora. Orangotango aprende a serrar madeira. Todos sabemos que os macacos são inteligentes, mas esta orangotango, ela está em um nível completamente diferente. Esqueça balançar em árvores. Esta aqui aprendeu uma nova habilidade, marcenaria, e ela faz isso melhor do que a maioria de nós. Dentro do seu recinto, ela pega uma serra, segura um galho firme com as patas e começa a trabalhar como se fizesse isso a vida toda. Com precisão cirúrgica, ela serra a madeira, dividindo-a em duas, como uma profissional. Se você não soubesse, pensaria que ela foi carpinteira em uma vida passada. Acontece que ela não descobriu isso sozinha, aprendeu observando os operários da construção civil. Então sim, o ditado é verdadeiro. Macaco vê, macaco faz. Ou, neste caso, uma serra de macaco. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas quando um orangotango robótico entra na brincadeira, copiando cada movimento dela. Agora é uma verdadeira competição de serragem. Quem ganha? Bem, digamos que a orangotango de verdade leva o troféu para casa. Não porque ela seja melhor, mas porque, bem, ela está viva. Honestamente, vê-la trabalhar me faz repensar minhas próprias habilidades de faça você mesmo. Se um orangotango consegue manusear ferramentas elétricas melhor do que eu, talvez eu deva continuar chamando um faz-tudo. Orangotango beija mulher grávida. Naomi Davis estava grávida de 4 meses, curtindo um dia no zoológico.
Mas o que aconteceu no recinto dos orangotangos mudou o dia dela para sempre. Naomi estava encostada no vidro quando um orangotango filhote se aproximou. Em vez de só olhar, ele encostou os lábios no vidro bem na direção da barriga dela e deu um beijinho super delicado. É de ficar sem palavras. A mãe do orangotango, que tinha tido bebê há pouco tempo, ficou observando tudo com um olhar profundo. Parecia que ela entendia exatamente o que estava acontecendo ali. Um reconhecimento silencioso entre mães que transcende qualquer barreira. Esse momento foi um lembrete poderoso de que o amor e o desejo de proteger um filho são universais. Não importa a espécie. Naomi sentiu na pele que a maternidade cria um vínculo que palavras não conseguem explicar. Ela ficou tão tocada que já planeja voltar ao zoológico quando o bebê nascer. Imagina só se eles se reconhecerem. Seria o fechamento perfeito para essa história incrível. Ver um animal ter uma reação tão específica faz a gente pensar: será que os orangotangos conseguem sentir a vida nova pulsando do outro lado do vidro? Ou foi apenas a curiosidade de um filhote que acabou criando um momento poético? A natureza cansa de nos mostrar que os animais são muito mais sensíveis do que a gente imagina. Esse beijo foi um dos flagrantes mais puros de empatia animal que já vimos. Elefante come celular. Um grupo de turistas estava se divertindo muito, alimentando um elefante e interagindo de perto com o animal gigante. Uma mulher distribuía guloseimas alegremente enquanto a sua amiga se concentrava na captura da foto perfeita daquele momento. Mas eis a questão sobre os elefantes. Eles não têm exatamente uma grande noção do que é comida e do que não é. Então, quando a mulher estendeu o celular, o elefante, pensando que era mais um petisco, fez o que qualquer animal faminto faria. Ele engoliu. Sim, num movimento rápido, o celular dela desapareceu direto na boca enorme do elefante. Imagine o horror de ver seu smartphone caro deslizar pela garganta de um animal, sabendo exatamente para onde ele iria no seguinte. Claro, a natureza seguiu seu curso e o telefone acabou sendo recuperado, mas digamos que o processo não foi nada glamouroso. Alguém teve que cavar em meio a uma enorme pilha fumante de, você adivinhou, esterco de elefante. Não é exatamente um trabalho que você gostaria de colocar no currículo. A moral da história: se um elefante vê algo em formato de maçã, vai direto para a boca, seja fruta ou seu celular. Homem contra leão. 3 máquinas humanas da WWE, Ricochet, Fabian Aichner e Killian Dane, decidiram testar os limites da força contra um leão. O resultado? Bem, digamos que a natureza não segue o guião da TV. A ideia era simples: uma corda grossa, segurança máxima e 3 lutadores profissionais contra um único leão. Parecia um confronto equilibrado, certo? Errado. Os rapazes da WWE deram tudo: músculos tensos, dentes cerrados e toda a força de quem vive no ginásio. Mas o leão, ele só precisou de usar as mandíbulas e sua força bruta natural para mostrar quem manda no pedaço. A parte mais humilhante e impressionante: enquanto os lutadores estavam perdendo o fôlego e suando em bica, o felino parecia estar apenas a bucejar. Ele mal se esforçou e já estava ganhando terreno. Foi uma luta curta e brutal. Os humanos tiveram de admitir a derrota perante uma força que está em outro nível evolutivo. O leão saiu dali como se estivesse apenas feito um lanche leve. Ver 3 atletas de elite serem arrastados por um leão faz a gente pensar: de que servem tantas horas de pesos quando se enfrenta a engenharia perfeita de um predador de topo? A força bruta de um leão é algo que nossa lógica humana mal consegue processar. No cabo de guerra da vida, a juba vence sempre os músculos do ginásio. Leão abraça turistas. Imagine que você está em um safari relaxante, admirando a paisagem, quando, de repente, um leão pula para dentro do seu ônibus de turismo. Parece o início de um filme de terror, não é? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu no Parque Safari Taigan, na Crimeia. Oleg Zubikov, o motorista do ônibus, conduzia o passeio tranquilamente, quando, do nada, um leão adulto decidiu entrar no veículo. A maioria das pessoas entraria em pânico, gritaria ou talvez até desmaiaria, mas não esses turistas. Em vez de se desesperarem, eles simplesmente ficaram sentados.
O leão, impressionantemente brincalhão, imediatamente se aproximou da passageira do banco da frente, não com garras ou dentes, mas com carinhos afetuosos. O animal enorme obrigou tanto o motorista quanto a mulher a saírem de seus assentos, simplesmente porque era grande demais para acomodá-los. Então, como se as coisas não pudessem ficar mais estranhas, o leão começou a lamber o rosto de um dos turistas. Nesse momento, Oleg gentilmente informou ao grupo que eles eram livres para ir embora se quisessem. Mesmo assim, um turista corajoso ou insano se recusou. Olha, se um leão começasse a lamber meu rosto, eu não sairia do ônibus. Eu pegaria o primeiro voo para fora do país. Mas ei, algumas pessoas gostam de viver no limite. Luta de gorilas. Se você acha que a discussão com o seu vizinho é feia, você precisa ver o que acontece quando dois gorilas de 200 quilos decidem resolver as diferenças. No zoológico Henry Dorley, o clima esquentou e não foi por causa do sol. Tudo começou com um dos gorilas partindo com tudo em direção ao vidro, punho cerrado e cara de poucos amigos. Parecia que ia atravessar a barreira, mas o alvo era outro macho alfa que estava lá no fundo, só observando. Em segundos, a encarada virou pancadaria. Não foi uma briguinha de empurra-empurra, foi força bruta de verdade, nível documental da National Geographic, mas acontecendo ao vivo na frente de todo mundo. Visitantes atônitos, músculos tensionados e punhos voando para todo lado. Dava para sentir a energia mudar no ar. Esses gigantes não estavam para brincadeira. E da mesma forma que o caos começou, parou. Sem vencedor dramático, eles simplesmente decidiram que já haviam gastado energia demais e cada um foi para o seu canto. É a diplomacia dos gorilas. Ver dois gorilas das costas prateadas se enfrentando faz a gente pensar, será que foi uma disputa séria por status ou apenas um daqueles dias em que ninguém está com paciência para dividir o mesmo espaço? A força desses animais é algo surreal. Ver esse confronto de perto é um relembrete de que no mundo deles o respeito é conquistado no braço, literalmente. A fuga que ninguém planejou. Se você é um segurança em um zoológico, sua principal função é simples: mantenha os animais dentro do parque. Isso significa ficar alerta, prestar atenção e definitivamente não cochilar no trabalho. Infelizmente, um guarda do Parque Safari Ramat Gan, em um zoológico na região de Tel Aviv, Israel, ignorou completamente esse aviso. Graças a um cochilo inesperado, 3 rinocerontes adultos, Rihanna, Karen Pellis e Carnelábia, saíram de seu recinto e foram direto para uma via pública. Isso mesmo, 3 rinocerontes enormes e imprevisíveis passeando tranquilamente pelo trânsito como se fosse uma terça-feira qualquer. Como isso aconteceu? Bem, as imagens de segurança revelaram depois a resposta. O portão lateral estava aberto e os rinocerontes não hesitaram em aproveitar a oportunidade. Porque, sejamos honestos, se você fosse um rinoceronte preso à mesma rotina todos os dias, não ficaria um pouco curioso para saber o que havia além da cerca? Felizmente, um gerente do zoológico com raciocínio rápido viu o que estava acontecendo e imediatamente correu atrás deles. Bem, eu não sei que tipo de habilidade esse cara tem para lidar com rinocerontes, mas de alguma forma ele conseguiu convencê-los a dar meia volta e retornar ao seu recinto. Um verdadeiro milagre. E quanto ao segurança, demitido na hora, e com toda a razão. Porque sejamos honestos, se você trabalha em um zoológico e deixa rinocerontes escaparem porque não conseguiu ficar acordado, provavelmente precisa mudar de carreira. Se existe um animal que você realmente não quer ver vagueando pelo trânsito matinal, é um rinoceronte de 900 quilos. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like se algum desses momentos te surpreendeu e de se inscrever no canal. Ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos investigar algo ainda mais inacreditável que aconteceu na natureza selvagem e que quase ninguém viu. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.